A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano, seja você muito bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel Dominical, que nesse quarto trimestre estamos estudando sobre personagens virtuosos e marcantes da Bíblia, né? É isso aí, e nós estamos na lição de número 12, chegando aí o final de mais um trimestre. Próxima aula já é a última aula que vamos falar ou aprender, né? Lição de número 12, Dorcas, mais uma mulher. Eu gostei desse trimestre porque falou muito de mulheres, né? Necessário. As boas obras que falam por si. Eita glória gloriosa! Será que as nossas obras falam realmente por nós? Será que a gente é igual Cornélio, que fazemos sem conhecer, ou nós fazemos porque nós conhecemos? O grande desafio é equilibrar. Tem gente que faz para ser salvo e outros fazem porque é salvo. E o grande problema é achar que fazendo por o bem, achando que vai ser salvo sem ter Jesus. Aí tem um outro problema, é aquelas pessoas que dizem não preciso fazer nada porque Jesus já fez tudo. Todos dois estão 100% errado, porque quem realmente ama Cristo faz a obra, ajuda, compartilha, ama, traz para perto, não tem jeito. E a gente vai ver Dorca, que fazia porque era salva e não para alcançar a salvação. É a nossa aula de hoje. Seja você muito bem-vindo e bora para a penúltima aula desse trimestre. Meus amados irmãos, falar de Dorcas é sensacional. Mas antes de entrar em Dorcas, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Já chegou a nossa nova revista. Tá? Eu falei para vocês que era sobre discipulado, né? Tá aqui, ó, discipulado, é isso aí. O título certo é Os Discípulos de Cristo. Aí ele colocou aqui como um subtema, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Cristo. Eu vou ler para vocês rapidinho aqui as 13 lições para que vocês fiquem empolgados para o próximo trimestre. Não vou falar lição 1, 2, 3, 4 não, tá? Senão fica muito repetitivo. Vou ler só os títulos na sequência. Os discípulos de Cristo são novas criaturas. Princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo. Os compromissos dos discípulos de Cristo. Os discípulos de Cristo e a tentação, a importância de jejum na vida dos discípulos de Cristo, oração, uma disciplina indispensável aos discípulos de Cristo, vencendo as estratégias e proposta do inimigo, os discípulos de Cristo e o bom ânimo. Os discípulos de Cristo e o processo de santificação, a missão dos discípulos de Cristo, o caráter dos discípulos de Cristo, os discípulos de Cristo e o Espírito Santo, os discípulos de Cristo e a bem-aventurada esperança. 13 lições. A primeira aula será no dia 4 de janeiro, queira Deus, tenha pelo menos o superintendente lá, né? Dia 4 de janeiro, porque nos parece que os crentes tiram as férias da igreja, tiram férias de Deus, né? Eu estava vendo outros canais falando que as visualizações das aulas caíram drasticamente, porque o povo não vai ter aula nas igrejas, então para que aprender, né? Para que estudar? Então é triste, mas é uma realidade. Tomara que Cristo não volte entre Natal e janeiro, né? Tomara que ele não volte. Tá aí
A revista é essa daqui. Eu também tenho um material do discipulado e eu tenho que fazer, são 7 aulas, eu tenho que colocar essa aula no canal. Eu preciso colocar, mas eu estou um tanto quanto atrapalhado com os meus horários, né? Não é que eu não tenho tempo, é que eu não estou sabendo, não estou organizando ele direito. Porque se eu disser que eu não tenho tempo, eu estou chamando Deus de mentiroso. Eu tenho tempo, eu só preciso organizá-lo para colocar esse material, tá bom? Deixa aí, esse é o próximo trimestre. Deixa ele aqui do ladinho, perto. E bora aprender sobre Dorcas. Bora aprender sobre Dorcas, lição de número 12. A nossa igreja, irmãos, vai fazer um negócio que não é legal, mas é o que tem para hoje, né? Ele vai juntar, não vai ter a aula de número 13. Então, o que a nossa igreja vai fazer? Vai juntar a aula 12 com a aula 13. E eu convidei um amigo, professor de teologia, inclusive tem até um curso de teologia, o professor Mateus. Eu chamei ele para dividir essa aula comigo. Eu dou aula da Dorcas e ele dá aula de Paulo, né? Que é a última. É melhor assim do que não ter. Mas eu não concordo, né? Mas não sou eu o superintendente nem pastor da igreja. Mas é melhor que seja meia hora de aula para cada um, para falar de Dorcas e falar de Paulo, do que não ter nenhuma aula. Professor, você está chateado? Tô chateado. Isso é desvalorizar a escola dominical. Tô chateado. Mas, como eu falei, eu não sou o pastor da igreja e nem superintendente. Certo? Professor, só vai Pedro, Tiago e João. Problema de Pedro, Tiago e João. Eu não vou levar Pedro, Tiago e João para o céu. Mas deixa a minha chatice de lado e vamos para a aula, pois é o que importa. Deixa eu mostrar pela última vez esse ano para vocês, esse devocional. Se você quer adquirir, nós estamos mandando aí para todo o Brasil. Graças a Deus, nós vendemos muito. Superou nossas expectativas, né? E como aqui tem Dorcas, eu vou ler para você um texto desse devocional de Dorcas aqui. Quem sabe você adquire aí para sua esposa, certo? Dorcas. Vamos lá, rapidinho aqui para você entender. A história de Dorcas está escrita no livro de Atos capítulo 9. Eu não sei se você sabe, você já aprende agora, já anota. O que, professor? É 4 ou é 6 versículos? Eu não vou lembrar. Tá na revista, eu vou ler para você. Mas a história de Dorcas tá ou é 4 ou é 6 versículos só. Mas isso não quer dizer que não seja importante. A Rose colocou aqui para os nossos dias. Vamos ver o que aqui diz Dorcas. A história de Dorcas, cujo nome significa gazela em grego, é um belo e inspirador relato sobre como o serviço e a caridade pode ser a expressão mais pura da fé. Ela vivia na cidade de Jope, uma cidade portuária próxima a Jerusalém, e era uma mulher de profunda fé que se dedicava a fazer boas obras e dar esmolas. A sua vida, que não era de grandes sermões ou de milagres público, era um testemunho vivo de amor de Cristo em ação. Nossa, Rose, que top, hein? Gostei disso aqui. A sua história nos mostra que nossa fé não é apenas algo que cremos, mas algo que manifestamos em nossas atitudes. Eita, aqui cabe Tiago, hein, Rose? Tivesse colocado aqui, Tiago, me mostra a tua fé sem as obras e eu mostro a minha fé com as obras. Eita! O serviço de Dorcas não era algo ocasional, ou seja, não era porque era festa. Sabe aquelas pessoas que só vai para o congresso, só vai para cantar nas irmãs, nos adolescentes, na mocidade, nos varões, porque é festividade? Aí eles vão. E tem igreja que só faz evangelismo quando é festividade? Ou seja, de ano em ano é que faz evangelismo? Pois é, Dorcas não fazia isso. Fazia parte do cotidiano dela ali, ó.
Certo, vou ler de novo. O serviço de Dorcas não era algo ocasional, mas uma dedicação. Ela era conhecida por fazer túnicas e vestidos para as viúvas e os pobres de sua comunidade. O seu serviço, que era feito com as suas próprias mãos, era uma expressão de seu coração compassivo. A sua identidade nos ensina que o nosso serviço a Deus, quando feito com amor e com propósito, pode se tornar uma fonte de bênção para os outros. A sua história nos inspira a não nos limitarmos à nossa fé, mas a manifestá-la em nossas ações. Aqui cabia Martinho Lutero, quando evangelizou um sapateiro, e ele disse: Martinho Lutero, e agora? Aceitei Cristo. Como vou demonstrar Cristo em minha vida? Martinho Lutero disse para ele bem assim: olha, faz o melhor sapato que você puder e cobre o menor preço que você puder. E aí as pessoas vão perguntar: como com a qualidade dessa, com um preço tão baixo desse? Aí você fala: porque eu faço com excelência para Cristo. Então você vai poder falar de Cristo quando alguém vê a qualidade do seu serviço e o preço que ele custa. Pois é, eita, recebe aí. O impacto de Dorcas em sua comunidade é revelado na sua morte. Eita, o texto nos diz que ela ficou doente e morreu, e que as viúvas que ela havia ajudado mostraram as túnicas e vestidos que ela havia feito. Enquanto choravam, o seu luto não era apenas a dor da partida de uma amiga, olha, amiga, eita, Rose, hein? Mas a dor da partida de uma benfeitora. A sua história nos mostra que a sua vida, quando se manifesta em serviço, deixa um legado que não é esquecido. Que é isso, hein? Tá bom. Não vou ler mais não. Se você quiser, você compre. Mas eu vou fazer as perguntas que a Rose fez nesse devocional. Tem mais 2 textos aqui, tá? Mas eu não vou ler não. Compre. Mas as perguntas que a Rose colocou aqui. Quais são os seus talentos ou recursos que Deus te chamou para usar para... Isso mesmo. Que Deus chamou a usar para o bem dos outros. O que é isso, mulher? Faz pergunta difícil, não. Segunda pergunta: de que forma a morte e a ressurreição de Dorcas te inspira a manifestar sua fé em suas ações? Não vou responder. Gente, eu acho que eu nunca tinha lido as perguntas para vocês, né? Que a Rose deixa 3. Tem mais um aqui, ó. O que a história de Dorcas te ensina sobre a sua própria capacidade de ser uma serva fiel no reino de Deus? Tá certo. Frase em destaque: a fé, quando manifestada em serviço, se torna a expressão mais pura do nosso amor por Deus. Rose, é desse jeito. Peraí que eu sempre me confundo. Quando eu abro tudo isso aqui, eu não sei colocar de volta no lugar. Ô, gente, eu não vou cortar não. Peraí, eu vou aprender. Aqui, assim. Você vem pra cá e você vem pra cá. Aqui. É isso aí. Tudo isso. Só isso. Não cai não. Fica aí, Dorcas. Certo? Bonitinho? Vamos ver se eu consigo me animar nessa aula. Dá ânimo, Jesus. Ajuda-me. Ajuda-me. Dá ânimo. Será aplicada essa aula no dia 21 de dezembro de 2025, lição de número 12. Dorcas, as boas obras que falam por si. Nosso textuário nos diz assim: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorca. Esta estava cheia de boas obras, esmolas que fazia. Atos 9, 36. Deixa eu pegar o meu copinho com as minhas canetas, que aqui tem algo interessante para você. Já aqui, ó, anota aí, ó.
ela não é a primeira, ela é a única mulher na Bíblia sendo chamada de discípula. Não é a primeira, é a única, tá? Foi Dorcas. Verdade aplicada. Devemos exercer nossa fé juntamente com boas obras como expressão de nossa salvação em Cristo. Como eu falei, você não faz para ser salvo, você faz porque você é salvo, para que outros venham a ser alcançados por Jesus. O objetivo da lição são 3, como sempre, né? Identificar a origem da discípula Dorcas, se sabe pouquíssimo sobre ela. Como eu falei para você, 1, 2, 3, 4, 5. Nem 4 e nem 5 versículos. Mas, gente, nem 4 nem 6, é 5 versículos. A história de Dorcas é resumida. Segundo objetivo, destacar o ministério de Dorcas. Precisamos, né? Reconhecer o caráter inspirador de Dorcas para os dias de hoje. Sim, precisamos, né? Nos empolgar com o que Dorcas fez. Nosso texto de referência escrito está. Faltou dizer, né? Atos 9, do 36 ao 40, escrito está. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e de esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Tendo-a levado, a depositaram em um quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Que semelhança nós temos com Cornélio? Pedro sendo chamado para ir fazer. Entendeu? Pedro foi chamado para a casa de Cornélio e fez o grande milagre que a gente estudou. E agora Pedro é chamado para ir aonde está Dorcas para realizar outro gigantesco milagre. Eita, é isso aí, Pedrão. Sempre disposto. Eu estou parecendo Pedro nesses dias. Eu já falei para vocês, né? Eu era professor substituto da minha igreja. Professor na reserva. Só que eu dei mais aula do que todos os professores juntos. Misericórdia, Jesus. E você gosta, professor? Irmão, se me chamar, eu dou as 13 aulas. 13 não, 12, né? Eu dou 13 mesmo. Eu dou as 13 aulas se me chamar. Tô nem aí. Gosto mesmo. Me chama que eu vou. Mas é só uma observação. Que tem gente que fica brava. Não é minha aula. Irmão, tu é servo. E servo que não serve para viver. Professor, mas não era a minha escala. E daí? Vai ficar sem aula porque não era a tua escala, abençoado? Eu não posso ter uma folguinha? Tu quer que eu te responda mesmo? Irmão, imagina se Pedro falou assim, não, eu acabei de vir da casa de Cornélio, passei por um concílio, agora você quer que eu... Não. Não, volta aqui. É porque o escritor me fez confundir uma coisa aqui, tá errado aqui a colocação, tá errado. Volta, tá errado. Ele me fez cometer um erro, o escritor aqui, né? Me fez cometer um erro. Primeiro, Pedro ressuscita Dorcas, depois ele prega para Cornélio. Gente, peraí, o escritor quase me faz cair do cavalo aqui agora, ó. É isso mesmo, por quê, professor? É só você ver a história. A história de Cornélio é capítulo 10, a história de Dorcas é capítulo 9. Então, logo, por isso que Pedro é chamado para Jope. E quando ele chega, ele estava em Lida, né? E estava em Lida, uma cidade, foi chamado para ir a Jope. E quando chega em Jope, ressuscita Dorcas. E aí ele se hospeda na cidade de Jope. Aí é que Cornélio manda chamar ele e em Jope, que nós já estudamos semana passada, para ir para Cesareia. Tá? Então a ordem aqui não está na ordem cronológica das lições. Algum problema? Nenhum problema. Desde que você explique o que eu estou te explicando. A ordem é: Pedro ressuscita Dorcas, depois vai na casa de Cornélio. A ordem é essa, tá bom?
Fica aí, senão eu cometi um erro aqui terrível, dizendo que primeiro ele ressuscitou Cornélio, aliás, ressuscitou, né? Para estar com Cristo. Pregou o evangelho para Cornélio e sua família e depois ressuscitou Dorca. Não, primeiro foi ressuscitar Dorca. Por isso que ele ficou hospedado em Jope. É desse jeito. Então Pedro podia ter dito, sabe para quem? Para Cornélio. Vou nada, acabei de vir aqui de Lida para ressuscitar Dorca. Agora tu quer que eu vou pregar? Não, chama outro aí, chama Tiago. Chama quem? Chama Mateus. Chama quem mais? Chama Marco. Não, chama aí João. Não, chama eu não. Eu já fui. Eu já ressuscitei Dorca. No sentido de ele exercer o ministério, né? Quem ressuscita é Cristo. Eu já fiz isso aí, então agora chama outro. Eu não vou não. Chama outro. Chama Paulo, vai. Paulo tá por aí pregando o evangelho com Barnabé. Chama ele. Ah, não vou não. Eu já dei aula semana passada, então essa semana não vou dar aula também não. Vou não. Eu quero férias. Pedro poderia fazer isso, irmãos? A sua resposta é não. E por que você pode escolher? Eu não quero dar aula porque eu dei aula semana passada. Vai cair a boca, meu irmão? Se tu não der aula? Porque tem que ser sempre eu. Por que tu? Porque Deus chamou tu. Irmão, vamos para a lição? Porque eu estou um pouco amargo hoje com esse negócio de não ter escola dominical no último domingo do ano. Aí eu estou meio que chateado. Então, vamos para a aula, vamos. Eu não quero transferir a minha chateação por causa de como as pessoas estão conduzindo a escola dominical para você, que não tem nada a ver com isso. Mas se você é professor, superintendente e pastor de igreja, não faz isso não. Não acaba com a nossa escola dominical não. Tá? Faz isso não. Vamos lá. 39. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fazia quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo... Por que não leu o versículo? Perdão, foi culpa minha aqui. 40, tá? Versículo 40. Mas Pedro, fazendo-se sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. E grande foi o milagre. Eita, glória gloriosa. Hino sugerido de hoje, 93, 115 e o hino 600 da nossa harpa cristã. Eita, é forte. Introdução. Nesta lição, conheceremos o ministério da discípula Dorca, uma mulher aguerrida cujas obras coadunava sistematicamente com sua fé, ou seja, andava junto com sua fé. Não só tinha fé, ela tinha prática, né? A Dorca colocou em prática a palavra oração. Você sabe? Divida aí essa palavra aí. Oração. Pois é, Dorca colocou a sua fé em ação. Ela ficou na história bíblica, isso, como descrita singular e abençoadora, ou seja, como eu falei, não foi a primeira mulher, foi a única mencionada na Bíblia nominalmente como discípula. Eita, tem discípula de Jesus aí? Tem. Ponto de número 1. A origem de Dorca. Não sabemos muito sobre Dorcas, apenas que era uma discípula de Cristo, uma discípula cristã, que vivia em Jope, cidade portuária na costa da Judéia. Entretanto, ela é uma personagem bíblica marcante que seu amor pelos mais necessitados, admirada por seus gestos de generosidade e caridade, ela oferecia às pessoas ao seu redor acolhimento e esperança. E aqui ele vai falar um pouquinho mais na frente, mas eu já quero pontuar um negócio aqui bem interessante. A gente sabe também que o tempo mão, deixa eu colocar aqui, mão. A gente sabe que naquele tempo a maioria das coisas era feita manualmente, né? Mas não tem nada mais íntimo do que você receber de alguém,
Por exemplo, a Rose sabe fazer crochê, a minha mãe sabia fazer crochê, a minha sogra sabe costurar, faz essa costura. Eu acho que não tem nada mais íntimo que você pode dar para alguém do que algo que alguém produziu. Por exemplo, aqui ó, esse material aqui não, agora não é marketing não, tá? É o que você entender, feito 100% na mão, não é? A impressora imprime, ela está aqui, você não vai conseguir ver. A impressora imprime, mas a gente cola ele no papelão, a gente passa um papel laminado que chama BOPP, a gente fura com a máquina que tem ali para furar isso aqui, a gente coloca manualmente esse arame que chama ariô, a gente coloca, né, na mão, passo a passo aqui, a gente imprime e coloca esse material. Como é que a Rose chama esse negócio aqui? Esse plástico? Eu esqueci o nome dele, mas tem um nomezinho. Então veja, crochê. Não tem algo mais íntimo do que o crochê, gente. Roupa. A minha amiga, eu tenho uma amiga Dude, que ela é costureira mesmo. Pensa, uma benção, professora Dude. E ela produz roupa, gente. Acho que não tem nada mais íntimo para você dar a alguém, presentear alguém, do que algo feito com as suas próprias mãos, né? Então eu acho sensacional isso aqui, por isso que eu coloquei Dorcas. As pessoas podiam mostrar isso aqui, ó, ela comprou para mim. Não é isso aqui ela comprou para mim, não. Isso aqui ela fez para mim. Ela confeccionou. Tem outro peso, tá, irmãos? Outro peso. 1.1. A história de Dorcas. Dorcas, grego. Ela não tinha dois nomes, tá bom, gente? É igual Silas e Paulo, tá? Tem gente que acha que Deus mudou o nome de Silas para o nome de Paulo. Não é isso. Você é aluno da escola dominical, você é professor e você sabe disso. Um era um nome judeu e o outro era um nome romano. Então, esquece esse negócio aí. Mesma coisa é Dorca. No caso de Dorca era grego e também conhecido como Tabita, aramaico. Então, se você quer honrar mais a história de Dorca, não chama ela de Dorca, chama ela de Tabita. Por quê? É aramaico, a língua original de Cristo. Dorca é grego, um nome grego. Fica aí a dica. Certo? É mencionada em Atos dos Apóstolos, do capítulo 9 ao versículo 36 ao 42. Seu nome significa, ainda tem isso, gazela. Eu vou explicar um pouquinho sobre esse nome gazela, tá? Esse significado, talvez você não entenda. Um símbolo de beleza e graciosidade relatada por Salomão. Para nós, irmãos, e aqui eu não quero partir para esse mérito não, tá? Mas quando a gente acha, né, uma pessoa bonita, no caso eu achava a Rose bonita, a gente fala o quê? E aí, gatinha, né? Apesar que as mulheres trocaram esse privilégio de ser chamado de gatinha, algo delicado, algo bonito, né? Pelo, e aí, cachorrona? Os funk da vida aí, né? Virou o negócio, o gatinha tava tão bom, né? Pois é. Então, quando fala gazela, o simbolismo do nome, está dando o nome de beleza. Então, talvez você não entenda que uma gazela é algo bonito, porque a gente não tem o convívio de conviver com a gazela. Mas se eu falar bem assim, nossa, fulana é uma gatinha, hein? O que é que você vai entender? Opa, fulana é bonita. Entendeu? Então, esses detalhes a gente tem que pegar na Bíblia. Por exemplo, tem um texto, não vou lembrar agora, mas eu creio que Salomão também, ele fala, né? Assim como as éguas de Faraó, menosprezar é pejorativo? De maneira nenhuma. Se você soubesse ou como essas éguas eram tratadas, ou quão bonitas elas eram, você ia dizer, eita, pode me chamar de égua de Faraó, as mulheres no caso, né? E até hoje, irmãos, tem áreas, que é onde cuida dos cavalos, que tem cavalo, irmão, que vale mais do que eu. O que? O dono manda me matar, mas não deixa tocar num cavalo dele, num garanhão daquele dele lá. Então tem uns cavalos bonitão, umas éguas bonitona, tá? É nesse sentido. Então pode ser que Dorca tinha sido uma mulher muito bonita por causa do seu nome, né? Porque não sei se você sabe, eu sei que você sabe que você é professor de escola dominical. Diferente de nós brasileiros, a gente faz assim, olha, se a minha mulher ficar grávida, o nome do meu filho vai se chamar fulano. Você nem sabe se vai ser menino ou menina. Você já escolhe o nome, né? Lá em Israel não é assim não. Cultura, tem que estudar ali, ó. Tá ali, dá pra você ver ali.
Tem um livro lá sobre usos e costumes no tempo de Jesus. Então, primeiro o menino nascia, tinha menino que só recebia nome um mês depois. Um mês depois era que se colocava nome no menino. Em Israel não tinha pressa para colocar o nome nos filhos, não. Não lembra de João? João, o Batista, só foi receber o nome quando no dia da circuncisão dele, 8 dias depois? Pois é, era assim, gente, tá? Então, ela podia ter uma beleza singular aí, a Dorca, nota de rodapé. Era conhecida por seu serviço aos necessitados, especialmente por costurar roupas para as viúvas e os pobres. Olha, tem uma citação de Champlin aqui. Não é fraco não, hein? Eu não, confesso que eu não li essa parte azulzinha de Champlin, mas Champlin não é para qualquer um, não. E eu vou ler com vocês. Não, confesso que eu não li isso aqui. Essa parte azul aqui. Eu vou ler agora. Essa devota discípula serve de modelo para as mulheres cristãs. Embora não pareça possuir bens apreciáveis, mostrava-se muito caridosa até onde chegava as suas possibilidades, atingindo a classe mais pobre e negligenciada de todas, né, as viúvas. Que é isso? Tá bem, irmão. Champlin, você vai fazer o quê? A última vez que eu vi a coleção de Champlin, ela estava somente R$ 1.500. A coleção do livro dele. Somente isso. Tá certo. É justo. 1.2. A morte de Dorcas. Dorcas adquiriu uma enfermidade, não sabemos qual. A Bíblia não esclarece de qual mal ela foi acometida, mas a verdade é que aquela doença a levou à morte. Aí aqui a gente pode pegar o texto, lembra que a gente já pregou? Que eu falei que uma pessoa que eu conheci perdeu a perna num acidente em frente aqui a uma empresa, né? E aí um rapaz empolgado disse, não é para morte, que ele ia perder a perna, aquele moço lá, né? E acabou perdendo, e esse rapaz disse, ele até se desviou, porque ele usou o texto de Jesus quando disse, essa enfermidade não é para morte. Ao lado de Lázaro, lembrei. Essa enfermidade não é para morte, é para a glória de Deus. E o rapaz perdeu a perna, amputou a perna dele, né? Então aqui, ó, a gente pode aplicar na vida de Dorca, né? Dizia, essa doença não é para morte. Aí você fala, mas Dorca morreu, mas morreu para que viesse um milagre maior. Qual milagre maior? Curar um enfermo ou ressuscitar o enfermo que morreu? Que é isso, professor? Olha só. É desse jeito. Esse fato gerou muita tristeza na comunidade de Jope, principalmente entre as pessoas que eram atendidas e amparadas por sua generosidade. Eu faço uma pergunta, é uma pergunta retórica, é óbvio, né? Se você morrer, alguém vai sentir sua falta além dos teus parentes mais chegados? Pai, mãe, marido, esposa, filho? Que é isso, professor? Pois é, gente. A comunidade sentiu falta da Dorca, chorou por ela. Será que se Deus te levar agora, você vai fazer falta para a comunidade que você tá? Será que eu faço falta para o Inamar? Se eu sucumbir hoje, não acordar? Será que eu faço falta para o Inamar? Eita, perguntinha de algibeira. 1.3. A ressurreição de Dorca, porque a morte não foi por fim, a morte foi para a glória maior. O corpo de Dorca foi preparado para o sepultamento, mas os discípulos, sabendo que Pedro estava próximo de Lida, e aqui, irmãos, tem uma observação necessária para se dar aqui, ó. A gente dá ênfase aqui, e a aula é sobre Dorcas e tem que dar ênfase para ela mesmo, tá? Temos que dar ênfase para a vida de Dorcas. Mas você consegue perceber a fé das pessoas do qual convivia com Dorcas? Veja você, a Dorcas fazia, mas a Dorcas ela gerou naquelas pessoas uma fé sobrenatural.
através de sua vida, através das suas doações, através das suas esmolas, através do seu trabalho manual, gerou naquelas pessoas uma fé sobrenatural, porque Dorcas já estava morta. Mas quando elas disseram assim, Pedro está perto, vamos chamar que Pedro pode ressuscitar ela. Olha só o que uma esmola, o que um feito, o que a minha mão ajudando o próximo pode gerar nele. Pois é, as obras de Dorcas fez com que a comunidade tivesse uma fé sobrenatural que ia acreditar de que ela poderia ser ressuscitada por um dos discípulos de Cristo. Parabéns para Dorcas, hein? É desse jeito. E Pedro, perto de Lídia, enviaram um mensageiro para chamá-lo. Quando Pedro chegou, encontrou viúvas chorando e mostrando as túnicas que Dorcas havia feito. O apóstolo orou e ordenou, isso mesmo, que Dorcas se levantasse e ela foi ressuscitada milagrosamente. Esse milagre levou muitos em Jope a acreditar no Senhor. E essa é a parte principal. Então vamos ler aqui um pouquinho de Bíblia. Vamos ver, livro de Atos, capítulo de número 9. Volta aqui. Atos, capítulo de número 9, versículo 42. Vamos ver. Isso foi notório em toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Olha só, gente. Uma mulher que fazia roupa porque amava a Deus, amava ajudar os pobres, gerou naquela comunidade uma fé sobrenatural que eles acreditaram que ela podia ressuscitar. E quando ela ressuscita, ela, abre-se um parênteses no ela, faz com que a comunidade, a cidade aqui de Jope, passe, ou a grande maioria, a acreditar em Deus. E aí, irmãos, vale ou não vale a pena fazer porque você é salvo e não para ser salvo? Esse foi o ponto de número 1. Bora para o ponto número 2. Se inscreva, curta, comente e compartilhe. E deixa Deus te usar. O ministério de Dorcas. E aqui eu ia bater com força. Eu iria bater ou vou bater com força? Eu vou bater com força. Tem gente, irmãos, que acha que só existe um ministério na igreja. E qual é esse ministério? Cargo de liderança, seja ele qual for, seja ele das crianças, seja ele dos varões, seja ele das irmãs, adolescente, grupo de obreiros, escola dominical, o líder. As pessoas só observam o líder, acham que o líder, irmãos, é 1%. Eu não sei que atração é essa das pessoas pelo microfone. Outro dia, essa semana, não, porque essa semana eu estou gravando na segunda-feira à noite. Eu estava sem voz para gravar no domingo e aqui estava uma bagunça virada no giraia, de tanto papel, de tanta coisa que estava aqui. Então eu não gravei no domingo. Enfim, e a gente estava conversando então semana passada, eu e a Rose. Que desejo é esse das pessoas pelo microfone? Que desejo é esse, gente, pelo microfone? Parece que só o microfone é que é ministério. Não existe ministério de intercessão, não existe ministério de ajudar o próximo, não existe ministério de discipulado onde ninguém está vendo. Não, tem que ter um microfone para dizer eu tenho um ministério. Para com isso, gente. Dorcas não tinha microfone na mão, Dorcas não era líder de nada, Dorcas era crente, serva e cumpria o que estava na Bíblia. Eu não sei que desejo é esse. Eu estava falando isso para a Rose, Eu gosto de chegar na igreja cedo. Isso é meu hábito. Se eu não chegar às 6 horas, então eu não vou mais para a igreja. Se der 6 horas da tarde e você não me vê na D e na MA, então eu não vou. Eu fui para outra igreja, fiquei em casa, enfim, eu não fui. Eu gosto de chegar 15 minutos antes, 20 minutos antes, para poder prestar o meu culto a Deus antes do culto oficial. E nos últimos 2 cultos, as pessoas me pedem para orar no microfone e depois não querem que eu devolva o microfone, quer que eu dirija o culto. Só que o meu ministério é muito mais eficaz fora do microfone do que com o microfone.
Que é isso, professor? Você é professor de escola dominical? Eu sei, gente. Mas tem um ministério que eu cumpro que não tem microfone, que é o ministério de casais. Aconselhamento para casais. Não tem microfone, tem bastidores. Casais que a gente cuide. Então, para, gente, de querer o microfone. O microfone é 1% do que você pode fazer para o reino de Deus. Eu vou dizer de novo. O microfone é 1% do que você pode fazer para o reino. Professor, você te chama para dar aula todo dia. Dou aula todo dia. Para pregar todo dia. Pode me chamar que eu vou, gente. Eu não recuso. Não recuso. Mas existem ministérios muito mais importantes do que o ministério do microfone. Segue disso, eu acredito. O microfone você fala por 40 minutos, 1 hora. E o bastidores você fala para a vida. Você cuida. Você segura na mão. Você anda. Então, larga de mão desse negócio de o microfone é o único ministério que tem na igreja. Tem muito mais. Bora lá. O ministério de Dorcas. Dorcas expressava e testemunhava sua fé no Evangelho de Jesus com suas agulhas. Foi aqui, ó, que eu achei muito da hora que o pastor Valdir colocou aqui, ó. O ministério de Dorcas era agulhas, com suas agulhas de costura, executando um trabalho digno de atenção e apreciado por todos. Sua trajetória ministerial foi bem-sucedida e bastante admirável. O relato bíblico traz a história de Dorcas em apenas 6 versículos. Mas por que 6? Se eu contei 5. Mas eu vou contar de novo com vocês. Ele falou que a história de Dorcas está registrada em 6 versículos, mas mudou a comunidade. 36, 37, 38, 39, 40. Ué. Espera aí que eu vou ler agora. E ficou muito... Ah, tá. É porque ele não colocou, gente, o 41 aqui, ó. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e chamou os santos e as viúvas e apresentou-lhe viva. Aqui é porque ele não colocou o versículo 41, mas é do 36 até o 41 a história de Dorcas, tá bom? Então tá certo mesmo, é 6 versículos. Desculpa pelo meu equívoco. Vamos lá? Aqui, ó, o relato bíblico traz a história de Dorcas, que há apenas 6 versículos, mas sua relevância para a comunidade cristã ecoa ainda hoje. O 2.1. Uma mulher generosa. Dorcas era generosa, capaz de deixar seus próprios interesses para ajudar o próximo, cheia de boas obras e esmola que fazia. Embora fosse uma mulher bondosa que fazia caridade, Dorcas sempre se manteve discreta, sem alardes seus efeitos, como ensinou Jesus. O que faz a tua mão direita não precisa saber a tua esquerda, não tem a ver com mão. É você dizer o que você faz, eu fiz, eu dei. Não, para, gente. Tem muita gente boa, né, que faz coisas por outras que você nem imagina estão fazendo, tá? Então sejamos como Dorcas. Algumas vezes é necessário. Quando é que eu acho que é necessário você fazer alguma coisa e mostrar que você fez? Essa é a minha opinião, você não precisa concordar comigo, mas eu vejo assim, ó, que existe uma coisa que se eu fizer eu tenho que mostrar para os outros que eu estou fazendo. Por exemplo, essa é a minha opinião, mais uma vez, não se ofenda e a gente não vai brigar por causa disso. Eu pedi para você uma ajuda financeira. Olha, eu preciso de uma ajuda financeira para comprar um remédio. Tá ok? Aí você foi lá e me deu esse dinheiro para que eu comprasse esse remédio. Eu tenho obrigação de mostrar esse remédio. Eu pego, digo, irmãos, agora isso foi para mim. Agora pensa, eu pedi uma doação para você, para que eu vá até alguma viela, pronto,
próximo do Natal aqui, né? O Natal chegando. Disse, irmãos, vou fazer uma campanha solidária de Natal e gostaria que cada membro aqui do canal me doasse R$10. O Pix é esse aí. R$10. Eu tenho certeza que não vai pesar no seu bolso e eu vou doar o quanto de cesta de Natal eu puder para famílias carentes. Quando você doar e eu tiver esse valor, eu tenho minha opinião, mais uma vez, eu tenho a obrigação de dar a cesta para a pessoa e tirar uma foto para mostrar para você. Por quê? Porque se tratou de dinheiro que não foi meu, foi doação. Agora, se o dinheiro é meu, eu tirei do meu bolso, peguei do meu décimo, peguei do material que a gente está vendendo e eu fui lá e doei, aí não precisa. Não, aí não. Porque eu peguei do meu dinheiro, do meu bolso, sem pedir nada para ninguém, e aí eu não posso levar lá e tirar foto. Ó, aqui, ó, o canal Bíblia para o Cotidiano tá dando 2 cestas, tá? Para, tá saindo do meu bolso, então ninguém tem que saber. Para mim, o único motivo que as pessoas têm que saber o que eu estou fazendo é quando se trata de o dinheiro que está sendo doado por você. Essa é a minha opinião e a gente não briga por causa disso. E Dorcas não contava para ninguém que fazia. Mas o que ela podia fazer, ela fazia. E Deus a honrou, certo? Uma mulher generosa. Como fez o quê? Ensinou Jesus. 2.2. Dorca, a discípula amada. Quando Pedro chegou a Jope, as viúvas o cercaram chorando e mostrando as túnicas e os vestidos confeccionados por Dorcas. Logo que o apóstolo chamou os santos e as viúvas e a apresentou viva, certamente ele pôde constatar o amor das pessoas daquela comunidade por Dorcas. A dor deles foi aliviada e o choro transformado em alegria, né? É isso aí. Mas eu fiz outra pergunta e eu preciso fazer ela. Ô, gente, minha capinha está se rasgando. Será que é porque eu estou usando muito? Tem uma pergunta boa. Você é desejado ou tolerado na comunidade que você faz parte? Repito com calma. Você é desejado ou tolerado na comunidade que você faz parte? As pessoas te amam ou te suportam? Professor, você está amargo demais hoje. As pessoas suportam o Tony na Deinamar ou as pessoas amam o Tony? Pronto, que aí não ofendo ninguém. 2.3. Vivendo em paz com todos. Precisamos, né? Viver em paz. Mesmo que tenha alguns atribulados enviados de Satanás para nos perturbar. Ah, tem. Vai dizer que é só comigo. Vai dizer que eu sou o único desviado. Que Satanás manda os seus enviados do inferno para tirar nossa paz. É somente eu? Ah, será que é somente eu? Preciso me converter então. O relato bíblico nos mostra que Dorca era querida e, portanto, não tinha inimizade na cidade. Ela é um bom exemplo de como bons relacionamentos são construídos por meio de generosidade, empatia, humildade e serviço. Sua vida em Jope, marcada por atos de amor às viúvas e outros necessitados, mostra que pequenas ações podem criar laços profundos de amizade singular e impactar uma comunidade inteira. Quem me vê lendo assim, até pensa que eu sei ler assim. Queria eu, mas a maioria porque eu já li. E se eu tenho esse déficit, tá, gente? Se eu não ler um texto, eu não sei ler ele pela primeira vez. Eu preciso ler um texto para depois reproduzi-lo. Esse é um déficit meu de defeito de fábrica, tá? Então, ficou bonito, não ficou? Mas não é sempre não. Eu tenho que cortar, por isso que eu amo as aulas ao vivo, porque vocês interagem, mas eu não posso, porque eu erro demais na minha leitura.
para quem nunca percebeu, né? Se é que ninguém percebeu isso. Mas, veja, amado ou suportado? Porque Paulo diz o jeito, suportai-vos uns aos outros. E Jesus diz, amai-vos uns aos outros. Então você escolhe, você é uma pessoa amada ou uma pessoa suportada? Eu não posso dizer por mim, por quê? Porque quem tem que dizer é as pessoas. Então você tem que vir aqui na Avenida Antônio Silva Cunha Bueno, 855 Jardim Inamar, Diadema, São Paulo, Adebrais, São Bernardo do Campo, Jardim Inamar. E perguntar lá na porta para o Emerson, Paulo, Paulinho, Fábio, José Fábio, Sidney, quem mais? Quem fica? O Edson, que fica lá no portão. Aí você perguntar, o Tony congrega aqui? Congrega. E aí, irmãos? Ele é bênção? Ele aqui é amado ou é suportado? Aí você pergunta, espera o irmão responder. Aí você sobe para a porta. Na porta geralmente tem Marilda, Noêmia, Paulinha. Quem mais? Na porta tem a Tassiana, que geralmente fica as mulheres na parte de cima. Às vezes ficam os homens, mas a maioria são mulheres. Pergunta para ali, aí, o Tony congrega aqui? Espera elas responderem. Aí você pergunta, ele aqui é suportado ou ele é amado? Aí você vai lá no meio da igreja, passa lá pelos adolescentes e pergunta. Passa lá no círculo de oração e pergunta. Passa lá na mocidade e pergunta. Quando chegar no púlpito, você só não pergunta para o pastor Eli. Para ele não. Não. Senão ele vai revelar tudo. Não pergunte para o pastor Eli. É a única pessoa que você não pode perguntar se eu sou amado ou se eu sou suportado. Mas faz isso aí. E aí? Dorca era amada e não suportada. É desse jeito. Porque vivia em paz com todos. Ponto 3. Comente, curta, compartilhe e se inscreva. E bora para o nosso último parágrafo. O caráter inspirador de Dorcas. Fazer discípulo é um trabalho árduo. Eu não sei se você está percebendo, mas desde a lição passada que ele está falando muito sobre discípulo. E eu ensinei isso para o meu filho. Filho, quando você vê muito uma pessoa falando de uma coisa, é que ela quer te induzir para algo que está por vir. Então, não é a primeira vez que a gente escuta uma aula, umas 3 horas para trás, falando sobre discípulo, era uma discípula, era discípulo. Por quê? Preparar você, a tua mente, para o discipulado que vai acontecer. Então eles usam a palavra discípulo de propósito, para a tua mente ficar treinada, que você vai estudar o próximo trimestre como discípulo. Quando chegar em Paulo, você duvida que ele vai falar de discípulo de novo? Discípulo. Preparando seu coração, gente. Aprende. É desse jeito. Certo? Vamos lá. Fazer discípulo é um trabalho árduo que exige dedicação, bom exemplo, mansidão e paciência. Porém, o discipulado é capaz de produzir frutos que ultrapassam a barreira do tempo. Aprender com Dorcas nos dá ânimo e nos estimula a expressar nossa fé com boas obras. Com isso, o poder de Deus aparente em nossa vida levará muitos a crerem no Senhor, que é o versículo 42 que nós lemos. E isso foi notório em toda a Jope, e muitos creram no Senhor. 3.1. Não ficou negrito na minha revista? Deve ter sido só um detalhezinho de gráfica, mas não altera o fator aqui não, tá bom? Vou marcar porque aqui tem um 3.1, senão a gente acha que é continuação. Mas o 3.1 diz assim: uma lição de amor. O verdadeiro amor vem acompanhado de atitudes práticas. Ah, mano, isso aqui é verdade, hein? Isso aqui eu vou fazer questão, de anotar aqui, ó. Eu vou marcar isso aqui. Como eu vou dar essa aula domingo, é a última aula do nosso trimestre, eu vou
mostrar isso aqui, ó. O verdadeiro amor vem acompanhado de atitudes práticas. Não basta dizer, tem que demonstrar. 5 linguagens do amor. Tem que demonstrar. Jesus exemplificou isso na parábola do bom samaritano, que prestou socorro àquele homem ferido. O samaritano mostrou seu amor ao próximo com a sua atitude. Dorcas, portanto, nos deixou um belo exemplo de amor demonstrado pelo serviço a quem não tinha condições de retribuí-la. Eu não vou lembrar o texto agora, mas você pode lembrar e colocar na escola dominical. Você pode dar um Google aí e saber que texto que eu estou falando. Mas a Bíblia fala bem assim, quando você for dar uma festa, não chame quem pode retribuir com uma festa e te chamar de novo. Chame para quem não pode dar. Aí você vai estar honrando realmente a Deus. Porque você dá uma festa e chamar o pastor, fica fácil o pastor fazer uma festa e te chamar. Agora você chamar a irmã Maria, o irmão João, que ele não tem como retribuir com uma festa, aí eu quero ver. Isso, certo? Dorcas, portanto, nos deixa um belo exemplo de amor demonstrado pelo serviço a quem não tinha condições de retribuir. Dando ênfase para o texto 3.2, o legado de Dorcas. Que legado estamos nós deixando e podemos aprender com a nossa querida e amada irmã Dorcas, né? Nem todos temos o mesmo talento, dons e habilidade, mas cada um de nós tem algo a oferecer. Isso é a pura verdade, viu? Dorcas escolheu trabalhar com aquilo que tinha habilidade. Costurar. Suas boas obras incluía a doação de roupas, mas também esmola às pessoas que precisavam, principalmente as viúvas. Ela cumpriu o ministério que recebeu de Deus e ficou na história bíblica, juntamente com outras mulheres notáveis. Eis ali outras mulheres notáveis, no total de 54 mulheres. 54? 54 mulheres, que é uma por semana. 54 mulheres, ou seja, outras mulheres notáveis. E aí eu quero chamar a sua atenção para algo simples. Tem gente que fala assim, eu não sei fazer nada. O que não sabe fazer nada? Todo mundo sabe fazer alguma coisa. O problema é que eu quero fazer o que o outro faz. Eu não quero fazer aquilo que Deus me deu. Porque às vezes Deus me deu algo para fazer simples. Aí porque eu acho que é simples, não tem valor. E quem disse para você que não tem valor? Dorcas sabia costurar. Costurava. Eu te pergunto, abre-se um parênteses aqui, para você entender. Eu vou provocar você. E daí que alguém sabe costurar? E daí que alguém sabe costurar? Pois é, o evangelho foi pregado pelas costuras. Então a gente tem que olhar, irmãos. Eu sei, tem muitos irmãos aqui que sabem ler melhor do que eu, sabe dar aula melhor do que eu, não lê tanto a revista quanto eu, sabe preparar, tem uma boa oratória, sabe aplicar a exegese correta do texto, tem uma hermenêutica perfeita. Você está esperando o quê para abrir um canal? Abre um canal, irmão. Pega um celular, eu estou gravando pelo celular, Tem uma câmera ali, mas, enfim, estou gravando pelo celular. Você está entendendo? Então para, irmãos. Eu sei fazer, eu sei fazer brigadeiro. Faz brigadeiro e coloca no brigadeiro uma passagem bíblica lá. Você pode sentir o gosto excepcional do brigadeiro, mas tem um gosto melhor que você pode sentir, o gosto da salvação. Pronto, aí já evangelizou. Professor, como é que você pensa as coisas? Irmão, se eu soubesse escrever o que eu penso, eu já seria quem é o escritor? Augusto Cury. Apesar que eu não gosto muito do Augusto Cury, não. Ixi, vou acabar com muita gente aqui, hein? Eu seria um Hernandes Dias Lopes. Aí sim, né? Aí é top. Aí não foi curva. Certo? Mas é isso, irmãos. Tem gente que eu não sou bom em escrever. Eu não sou bom em ler. Mas eu sou bom em falar. Eu gosto de falar. E as pessoas entendem o que eu digo.
Mesmo trocando palavra, mesmo como diz a Rose, você tem que aprender quando começar a falar no singular, terminar no singular. Quando você tem que aprender, quando você começar a falar no plural, terminar no plural. Eu tenho uma mulher que me corrige, mas é o déficit, irmão, é defeito de fábrica. Mas eu não me limito a isso. Eu uso o que eu tenho. Então, seja como Dorca. O que você tem é uma agulha e um pedaço de pano. Faça um vestido para alguém. O que você tem? Use o que você tem. Né? Por exemplo, o nosso pastor Eli aqui, ele é cozinheiro, irmãos. E o prazer, eu tenho certeza que a comida dele é feita com todo carinho, com todo amor, e não é pelo prazer do dinheiro, porque ele não precisa. Precisa não. Faz por amor. Faz por amor. Então para, gente, de querer fazer. E outra coisa, viu? Tá 1 hora de aula? Vai dar mais ou menos 1 hora por aí. Vai ter os cortes aqui. Deixa eu falar uma coisa. Que tem muita gente só falando, só fazendo por causa do dinheiro, viu? Para com isso. Para com isso, porque Deus te deu um talento, te deu um dom, te deu uma habilidade, e dinheiro é bom, paga a conta, mas dinheiro não é tudo, não. Faça para o reino. Use sua habilidade para o reino. Sua profissão é o quê? Não sei. Mas use essa sua profissão para a expansão do reino. Dorca usou o seu talento. Eu te pergunto, irmãos, olha a pergunta agora. De $1 milhão. Naquela comunidade era só Dorca que sabia costurar? Eu te respondo, varão. Eu te respondo, varoa de guerra. Não, porque as roupas eram feitas manualmente. Não era só Dorca que sabia costurar. Mas o texto nos deixa crer que foi apenas Dorcas que decidiu costurar e não vendia. Costurava para doar, costurava para vestir o que estava nu, socorrer as viúvas. Nos parece que Dorca vendia o que ela costurava para quem podia pagar. Por que você acha isso? Eu não acho. O texto diz que ela dava os vestidos para viúvas e dava esmola. Como é que ela dava esmola? Se ela só costurava para dar para as pessoas. Então, Dorcas, ela dava para quem não podia pagar e cobrava para quem podia pagar para continuar dando esmola. É o texto que diz. Que é isso, professor? Está aqui? Está aqui. Ela fazia as vestes e dava esmola. Como é que você dá esmola? Dinheiro. Usa o talento que Deus te deu, varão. Usa o legado de Dorcas. Será que eu já li aqui? Costura suas boas obras, incluindo a doação de roupa, mas também esmola as pessoas que precisavam, principalmente viúva. Eis aí o texto. 3.3. Um exemplo a ser seguido. Será que podemos seguir o exemplo de Dorcas? Lógico que podemos e devemos. Dorca foi a única mulher chamada de discípula nas Escrituras. Provavelmente seguir os mandamentos dos apóstolos de Jesus. Uma mulher atuante em sua comunidade local ao fazer o bem a todos, certamente inspirou outras dentro e fora da igreja com o seu testemunho vivo de fé cristã. Pois é, quem sabe pessoas se rendam aos pés de Jesus por causa da sua vida, da vida que você está fazendo, o que você planta, o que você colhe, o que você vende, o que você compra. Tudo isso é para a honra e glória de Deus. Conclusão. Chegamos à conclusão da história de Dorcas. Ensinamento para minha e para a sua vida. Escute só. Dorcas é um exemplo de discipulado prático, demonstrado no amor e no cuidado pelos necessitados. Sua história nos inspira a sermos perseverantes em atos de bondade e no serviço cristão, movidos
por amor a Deus, gratidão pela salvação em Cristo e compromisso com o testemunho cristão. Tudo isso visando a glória de Deus como revelado nas Escrituras. Então, que você olhe para a história de Dorcas e diga: quero seguir o exemplo desta mulher, quero usar o meu talento para que outras pessoas conheçam Jesus Cristo. Que Deus abençoe, que eu possa ter acrescentado pelo menos 1 grama em seu conhecimento e que você retribua com essa grama que eu contribuí, contribuindo com o seu gostei, com o seu comentário, com o seu compartilhamento. Que Deus abençoe e que nós possamos ser o que Dorca foi, usando o nosso talento para que outros conheçam a Jesus. Amor de Deus, graça de Jesus, comunhão com o Espírito Santo, comigo, com você, não apenas hoje, mas eternamente. Amém. Tchau, povo. Deus abençoe. Até a semana que vem com a nossa última aula falando do apóstolo Paulo. Vamos ver o que podemos aprender sobre a vida de Paulo. Tchau, povo. Deus abençoe.